Olá pessoal, tudo bem? Sou o Maicon e voltei agora com mais uma aula sobre as novidades do registro de imóveis introduzidas pela Lei 14.382 de 2022, a Lei de Conversão da Medida Provisória número 1085 de 21. Pois bem, passando agora para o tópico prática de ato relativo a título já apresentado. Tá? Houve a inclusão então do parágrafo 4º no artigo 221. O caput do artigo 221 permaneceu inalterado, então vamos dar uma olhadinha aqui na Lei 6.015, do que se trata. Artigo 221, somente são admitidos a registro, e aqui tem todos os títulos que são admitidos a registro, não vou lê-los todos, mas vocês já devem saber aqui que são as escrituras públicas, escritos particulares autorizados em lei, cartas de sentença, formais de partilha, contratos ou termos administrativos, enfim. E o artigo 221, parágrafo 4º, passou a dizer o seguinte: quando for requerida a prática de ato com base em título físico que tenha sido registrado, digitalizado ou armazenado, inclusive em outra serventia, será dispensada a reapresentação e bastará referência a ele ou a apresentação de certidão. Então, mais uma tentativa aqui do legislador de desburocratizar, né, o serviço e de facilitar a vida do usuário, pois muitas vezes aquele usuário já registrou ou já averbou um ato com base em um determinado título e ele deseja realizar um registro ou uma averbação em uma outra circunscrição imobiliária. É muito comum quando a pessoa tem imóveis em várias circunscrições e ela se divorcia, por exemplo, e ela vai precisar realizar a averbação desse divórcio nas matrículas dos seus imóveis. Então, para facilitar, esse usuário que se divorciou, por exemplo, ele poderá simplesmente realizar o ato de averbação em um cartório e nos demais cartórios ele apresenta então a certidão daquele título judicial que homologou aí o divórcio, ou enfim, decidiu pelo divórcio. Tá? Entrando agora no tópico averbações e registros posteriores ao registro de parcelamento do solo. Pois bem, então houve alteração aqui no artigo 237-A da Lei de Registros Públicos. Vamos ver como estava a redação e como ela ficou agora. Então, como é que estava antes? Após o registro do parcelamento do solo ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se, as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. Como é que passou a ser redigido esse dispositivo? Após o registro do parcelamento do solo, na modalidade loteamento ou na modalidade desmembramento, e da incorporação imobiliária de condomínio edilício ou de condomínio de lotes, até que tenha sido averbada a conclusão das obras de infraestrutura ou da construção, as averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou do incorporador, ou referentes a quaisquer direitos reais, inclusive de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento e suas unidades, bem como a própria averbação da conclusão do empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel a ele destinado e replicados, sem custo adicional, em cada uma das matrículas recipiendárias dos lotes ou das unidades autônomas eventualmente abertas. Então, a ideia central permaneceu a mesma, né? Que os atos de registro e averbação relativos aos loteamentos e às incorporações imobiliárias, elas precisam ser realizadas, efetivadas na matrícula mãe e também nas matrículas filhas, né? Eventualmente abertas, no caso das matrículas dos lotes ou das frações ideais, tá? Conforme for o caso. Aí houve aqui uma explicitação melhor, aqui, a lei cuidou aqui dos condomínios edilícios, ou mesmo condomínio de lotes, tá? E houve também alguma alteração aqui embaixo, aqui, ó, fala que serão realizados sem custo adicional em cada uma das matrículas recipiendárias, né, que seriam as matrículas filhas aí dos lotes ou unidades autônomas eventualmente abertas. Então, explicitou aí que se trata de uma averbação sem custo, tá? É uma averbação sem custo, apenas para deixar bem claro que não será possível cobrar aí essa averbação nas matrículas filhas. Parágrafo 1º, da forma como estava antes, para efeito de cobrança de custas e emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizado com base no caput serão considerados como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas
ou de atos intermediários existentes. Tá? E houve então uma alteração para dizer o seguinte: para efeito de cobrança de custa e emolumentos, as averbações dos registros relativos ao mesmo ato jurídico ou negócio jurídico e realizado com base no caput deste artigo serão considerados ato de registro único, não importando a quantidade de lotes ou de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Então manteve aqui novamente a mesma sistemática, tá? E apenas destacou aqui que pode ser tanto lotes quanto unidades autônomas, tá? Da forma como estava antes aqui redigido, apenas unidades autônomas. Tá? Então apenas fez constar aqui que pode ser lotes também. Aí foi também inaugurado o parágrafo 4º, que não havia na lei, aqui no nosso artigo 237-A, e o parágrafo 4º tem a seguinte redação: é facultada a abertura de matrícula para cada lote ou fração ideal que corresponderá a determinada unidade autônoma, após o registro do loteamento ou da incorporação imobiliária. Isso aqui é uma situação que já vinha ocorrendo aí, alguns códigos de normas espalhados pelo Brasil, né? Há alguns que proíbem, inclusive, essa abertura, e agora vão ter que se adequar ao que preceitua o parágrafo 4º aqui. Passa a ser, então, facultativa essa abertura de matrícula para cada lote ou fração ideal que corresponderá a determinada unidade autônoma. Tá? Então, após o registro do loteamento, claro, passa a ser, então, a matrícula autônoma, tanto da unidade autônoma ou, então, do lote respectivo. Tá? No parágrafo 5º, que também foi uma inclusão aqui, na hipótese do parágrafo 4º deste artigo, se a abertura da matrícula ocorrer no interesse do serviço, fica vedado o repasse das despesas dela decorrentes ao interessado, mas se a abertura da matrícula ocorrer por requerimento do interessado, o emolumento pelo ato praticado será devido por ele. Tá? Então, digamos que o interessado, o incorporador ou empreendedor de loteamento, ele requeira, né, a abertura por uma questão de comodidade para ele, então ele vai pagar o emolumento. Agora, se for aberto por uma questão de facilidade para o serviço do registrador, então ele não vai poder efetivar essa cobrança, tá? Vai ter que abrir essas matrículas filhas sem custo, né? Então é interessante perceber aqui que é facultativa a abertura dessas matrículas, tá? Então tem que ver como é que isso vai ficar na prática, mas para fins de concurso aí, prevalece a questão de que é facultada a abertura de matrículas, e não é uma questão obrigatória. Indo agora para as averbações atípicas, já vou explicar por que eu dei esse nome aqui para esse tópico. O artigo 246, caput, sofreu uma alteração, vamos ver. Como era antes, além dos casos expressamente indicados no item 2 do artigo 167, serão averbados na matrícula as subrrogações e outras ocorrências que por qualquer modo alterem o registro. Passou a ter a seguinte redação agora: além dos casos expressamente indicados no inciso 2 do caput do artigo 167 desta lei, serão averbadas na matrícula as subrrogações e outras ocorrências que por qualquer modo alterem o registro ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel. Então houve aqui essa inclusão no final, aqui, ou repercutam nos direitos relativos ao imóvel. E a questão das subrrogações aqui, houve apenas uma correção gramatical para adaptação à forma como a língua portuguesa passou a ser redigida aí, né? Então, permanece, no caso, a questão das averbações, né? Elas serem, o rol dessas averbações ser um rol exemplificativo, o rol do artigo 167, inciso 2, ao contrário dos atos de registro estricto sensu, que estão lá no 167, inciso 1, que é um rol taxativo, né? Embora não exaustivo, pois existem atos de registro que não se encontram previstos lá no artigo 167.1, tá? Então, embora seja um rol considerado taxativo, ele não é exauriente, não é exaustivo, então, ok? Então, indo agora para o parágrafo 1º-A, que é uma inclusão da Lei 14.382, passou a ser redigido da seguinte forma aqui: no caso das averbações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, o oficial poderá providenciar, preferencialmente por meio eletrônico, a requerimento e às custas do interessado, os documentos comprobatórios necessários perante as autoridades competentes. Vamos ver aqui o que trata o parágrafo 1º do artigo 246. As averbações a que se refere os itens 4 e 5 do inciso 2 do artigo 167 serão feitos a requerimento dos interessados, com firma reconhecida, instruído com documentos dos interessados
com firma reconhecida, instruído com documento comprobatório fornecido pela autoridade competente. A alteração do nome só poderá ser averbada quando devidamente comprovada por certidão do registro civil. Tá? Então, esse aqui é o texto do parágrafo 1º. E agora vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui nos itens 4 e 5 do inciso 2 do artigo 167. Artigo 167, então, será feita a averbação da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamento de imóveis. E 5, da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou ainda de outras circunstâncias que de qualquer modo tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. Tá? Então, voltando aqui para o primeiro A, no caso das averbações de que trata, né, o parágrafo 1º, que são essas que eu acabei de dizer, o oficial poderá providenciar preferencialmente por meio eletrônico, a requerimento e às custas do interessado, os documentos comprobatórios necessários perante as autoridades competentes. Então, passa a ser possível aqui, né, o meio eletrônico aí, para buscar essas certidões, buscar esses documentos comprobatórios necessários perante as autoridades competentes. Né? Pode ser a prefeitura, no caso de uma averbação de construção, pode ser o próprio registro civil das pessoas naturais, no caso de uma alteração de nome. Enfim, passa a ser previsto então que o próprio oficial poderá, a requerimento e às custas do interessado, buscar esses documentos comprobatórios. Mais uma questão bastante interessante que foi trazida pela lei é a inclusão do artigo 251-A, que trouxe a questão do cancelamento do registro de compromisso de compra e venda. Trouxe um procedimento especial aqui, mais um procedimento especial para o registro de imóveis, e a exemplo do que já vem sendo praticado com relação a loteamentos e também alienação fiduciária, em que a constituição em mora do devedor, do compromissário comprador inadimplente, é realizado por meio do registro de imóveis, e agora passa a ser a regra também para outros tipos de compromisso de compra e venda. Vamos ver como é que ficou o artigo 251-A aqui. Em caso de falta de pagamento, o cancelamento do registro do compromisso de compra e venda de imóvel será efetuado em conformidade com o disposto neste artigo. E aí começa o procedimento. Parágrafo 1º. A requerimento do promitente vendedor, o promitente comprador ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado pessoalmente pelo oficial do competente registro de imóveis a satisfazer no prazo de 30 dias a prestação ou as prestações vencidas e as que vencerem até a data de pagamento, os juros convencionais, a correção monetária, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais ou despesas de conservação e manutenção em loteamentos de acesso controlado, imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança, de intimação, bem como do registro do contrato, caso esse tenha sido efetuado a requerimento do promitente vendedor. Então traz aqui um procedimento interessante que possibilita ao promitente vendedor cobrar aí do promitente comprador essas parcelas inadimplidas. Tá? E essa notificação a ser realizada pessoalmente pelo registro de imóveis, pelo oficial, né? Ou enfim, o funcionário do oficial, vai ser feita então a notificação para que o promitente comprador pague as parcelas devidas no prazo de 30 dias. Tá? Inclusive tributos e contribuições condominiais, despesas de conservação e manutenção em loteamentos de acesso controlado, interessante exposição aqui, e também poderá ser cobrado até mesmo o registro do contrato, caso ele tenha sido efetuado a requerimento do promitente vendedor. Então interessante, e me parece aqui que a lei está atribuindo essa possibilidade apenas àqueles contratos de promessa de compra e venda que estejam de fato registrados no registro de imóveis. Isso é bom, né, porque gera uma segurança jurídica para o sistema, traz para a matrícula esses compromissos que muitas vezes ficam à revelia do sistema. Então eu entendo como sendo muito interessante esse procedimento novo que foi incluído aqui na lei. Tá? O parágrafo 2º diz o seguinte: o oficial do registro de imóveis poderá delegar a diligência de intimação ao oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Algo que também é muito comum, né, em todos esses procedimentos de constituição em mora dos devedores, é a possibilidade do uso da intimação pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca. Tá?
Parágrafo 3º. Aos procedimentos de intimação ou notificação efetuados pelos oficiais de registros públicos, aplicam-se no que couber os dispositivos referentes à citação e à intimação previstos na lei, no CPC, né? Então, traz aqui essa questão aqui apenas para deixar bem claro que aplica-se, né, de forma subsidiária o Código de Processo Civil a essas intimações. O parágrafo 4º, a mora poderá ser purgada mediante pagamento ao oficial do registro de imóveis, que dará quitação ao promitente comprador ou ao seu cessionário das quantias recebidas no prazo de 3 dias, e depositará esse valor na conta bancária informada pelo promitente vendedor no próprio requerimento, ou, na falta dessa informação, o cientificará de que o numerário está à sua disposição. Então aqui consta um prazo também interessante de 3 dias para que o oficial realize o depósito do valor para o promitente vendedor, quando haja o efetivo pagamento por parte do promitente comprador. Tá? Parágrafo 5º. Se não ocorrer o pagamento, o oficial certificará o ocorrido e intimará o promitente vendedor a promover o recolhimento dos emolumentos para efetuar o cancelamento do registro. Então, né, o comprador, o promitente comprador, ele deixa de efetuar o pagamento naquele prazo de 30 dias, então o oficial certifica que isso ocorreu e intima o promitente vendedor para que esse promova o recolhimento dos emolumentos e efetue então o cancelamento daquele registro do compromisso de compra e venda. Parágrafo 6º. A certidão do cancelamento do registro do compromisso de compra e venda reputa-se como prova relevante ou determinante para a concessão da medida liminar de reintegração de posse. Então, mais um dispositivo interessante aqui, que dá uma garantia a mais para o promitente vendedor, para que ele possa, então, restabelecer, ou melhor, reintegrar a sua posse por meio da ação de reintegração de posse, prevista lá no Código de Processo Civil. Então, será considerado aí uma prova relevante, que poderá ensejar, então, essa reintegração de posse. Por fim, vamos ver aqui com relação aos atos gratuitos. O artigo 290-A. Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos. Aí constam lá quais são esses atos que devem ser realizados. Tá? E foi incluído aqui o inciso 4, que diz o seguinte: o registro do título de transferência do direito real de propriedade ou de outro direito ao beneficiário de projetos de assentamentos rurais promovidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, com base nas leis 4.504, de 64, e 8.629, de 93, ou em outra lei posterior com finalidade similar. Então trouxe aí mais uma possibilidade, mais uma exigência da realização de atos gratuitos pelo registro de imóveis. Então, isso aqui é decoreba mesmo, tem que decorar a questão aqui do registro do título de transferência do direito real de propriedade ou mesmo outro direito ao beneficiário desse tipo de projeto aqui de assentamentos rurais. Ok? Então, por hora é isso. Essas são as alterações, todas as alterações na Lei de Registros Públicos. A gente já verificou todas elas com relação ao registro de imóveis. E nas próximas aulas aí veremos as alterações em outras legislações. Até lá!